jorrando. Ai, que nojo. É o surto. Sim, mas eu acho que vale a pena, porque se você quer ser bonita, você vai sofrer. Oi, minhas lindas maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu comecei o vídeo aqui fora de casa com minhas vizinhas caturritas. E vocês ficam falando, mostra as lhamas, mostra os bichinhos. Vou mostrar também. Hoje o vídeo não é sobre isso, eu vou mostrar todas as minhas cirurgias plásticas, todos os procedimentos que eu já fiz e como é que elas estão hoje em dia, porque já faz alguns anos, né? Mas vocês falam, Mandy, sai de casa, Mandy, você só fica dentro de casa. Sair de casa. Um temporalzão, um boi, uma lhama lá no fundo da Oi Ashley. Não estou reclamando, eu amo, né? Quem gosta de sítio, levanta a mão. E amiga, sempre que eu faço escova no meu cabelo, que não é sempre, mas sempre que eu faço, o tempo fica assim, úmido e com chuva. Adiantou eu botar fonte de calor no meu cabelo descolorido? Pra daqui a pouco já meu cabelo ficar assim, né? Prontinho, já vim aqui com minha roupa. Eu falei que eu ia tirar minha roupa, não falei? Gente, tá um frio do caramba e eu tô aqui sem roupa pra vocês. Mas não é porque você tá pensando. Já falei no início do vídeo que eu já vou mostrar pra vocês todas as cirurgias plásticas que eu já fiz. Já fiz até lipo, gente, eu sei que não parece, mas eu vou mostrar pra vocês o que acontece quando a gente engorda, né? Depois de você fazer um procedimento desse. Mas é que eu tava com saudade de mostrar meu corpinho pra vocês, porque vocês se lembram que eu passei muitos anos da minha vida gravando conteúdo, provando roupas da China. Vocês têm saudade desse conteúdo? Comenta aqui que eu quero saber, porque eu sei que vocês sempre falam, Mandy, comecei a te seguir por causa dos vídeos de comprinha. Pois é, que ó, pra você matar a saudade do corpinho dessa grande gostosa, vim aqui com essa roupa. Mas, antes de mais nada, deixa eu mostrar pra vocês uma curiosidade. Olha só por onde que eu tomo meu hormônio. Tá vendo? Isso daqui é um adesivo. É o mesmo tipo de adesivo que mulheres na menopausa usam para reposição hormonal. E eu troco de entre 3 e 4 dias. Daí um vem aqui, depois um vem aqui. Daí a gente fica trocando de lugares. E legal, amor, né? é obrigatório ter essa tatuagem aí? Para, que essa tatuagem é pra outro vídeo. Eu sei que vocês me zoam muito por causa dessa tatuagem. Mas vem aí uma outra cirurgia, Marcelo? Não sei. Ah, isso aí é surpresa pra vocês. Mas vamos começar então por ordem cronológica. Nossa, eu tô me sentindo muito profissional. Ordem cronológica das cirurgias que eu fiz, que foram algumas, né? Muitas. E vocês podem acessar todas elas aqui no canal. Nem todas elas, porque o silicone e a pepeca eu ainda não tinha postado no canal. Mas depois dessas duas, comecei a postar tudo. Então você pode ver aí os vídeos bem antigos de 10 anos atrás. Vamos começar? Qual foi minha primeira cirurgia? Eu quero ver se alguém adivinha. Cadê, amiga? Não tô escutando. Foi no silicone. Amiga, meu sonho era ter um peitão, porque eu achava que quando eu tivesse peito, eu ia ser um mulherão, sabe? Eu não me sentia mulher porque eu não tinha um peito grande. Olha que besteira. Hoje em dia eu quero tirar meu silicone, porque eu acho que ele é muito grande pra mim. Coloquei 400 ml. Deixa eu mostrar pra vocês. Brincadeira. O Marcelo já fez assim, não grava isso. Mas é que a amiga deixa a outra tocar. Quem já botou silicone sabe que as amigas tudo quer apertar. É aquela coisa, né, amiga? Se um dia a gente se vê pessoalmente, quem sabe? Mas eu coloquei 400 ml, eles não ficaram desse tamanho. Pode chegar mais perto e ver. Pode chegar, gente, não fica tímida, tá vendo? Porque ele tá bem grande e vocês dizem que meus peitos, eles são bem, como é que eu posso dizer? Naturais. Mas é que, amiga, eu sofro de efeito sanfona. Eu emagreço, engordo. E com isso, minha pele, ela foi ficando mais molenga, né? Tanto que se eu tirar esse top, meu peito vai lá no joelho. Tô zoando? Que mentira. É brincadeira, gente, mas ele dá uma caidinha, é óbvio, né? E eu quero tirar, eu acho que é muito grande. O que vocês acham? Tiro ou não tiro? Já tô falando isso pra vocês há muito tempo, mas é que eu só vou tirar meu silicone quando eu for fazer minha segunda lipoaspiração, que eu só ia fazer quando eu emagrecesse. E em vez de emagrecer, eu engordei. Então, eu não sei quando é que vai ser. Mas a segunda cirurgia, eu já falei sobre ela muitas vezes, que é da minha tibiua, né? Não vou tocar nesse assunto, porque eu já falo em outros vídeos, mas deixa eu mostrar pra vocês, brincadeira. Na verdade, não estou mostrando nada pra vocês, porque o que tinha aqui embaixo, pode mostrar, Marcelo, foi tirado. Dá pra ver que a pessoa tem uma tibiua, ou ela sabe esconder muito bem o que ela tem no pacotinho. Daí, eu já comecei minha era de quê? De blogueira, de internet, amiga. E eu comecei a realizar grandes sonhos pra minha autoestima, porque eu sou filha de italiano, né? Descendente de italiano, e meu nariz era desse jeito que o Marcelo tá botando aí na tela. Era grande, ele era torto. Eu tenho ainda hoje em dia desvio de septo mesmo, já tendo feito cirurgia, não é, Marcelo? Mas eu fiz a rinoplastia daí. Vocês acompanharam isso lá nos primórdios do meu canal aqui no YouTube. Mas eu acho que essa cirurgia do nariz, eu vou ser bem sincera com vocês, ela melhorou assim, ó, 100% minha autoestima, porque o médico fez um bom trabalho, não ficou aquele narizinho de porquinho, sabe? Nada contra,
amiga. Ai, eu tô falando, eu sei que tem gente que gosta, mas é que eu não gosto. Eu queria um nariz mais natural. E ele fez um nariz que comportasse com o formato do meu rosto. Então, quem olha pro meu nariz nem sabe que eu fiz cirurgia, né, Marcelo? É verdade. E, gente, essa cirurgia do nariz foi uma das mais chatas de recuperação, porque a gente fica com a cara inchada, a gente fica com isso aqui tudo roxo, fica com 2 algodão dentro do nariz, por causa que você cortou ali dentro, né? Jorrando sangue, saindo ranho junto com sangue. Ai, que nojo. É o surto, gente, até pela boca. A boca fica com gosto de sangue, assim, mas eu acho que vale a pena, porque se você quer ser bonita, você vai sofrer. E daí, junto com o nariz, eu comecei a fazer alguns procedimentos na minha boca que eu nunca pensei que minha boca era feia, mas comecei a gravar vídeo pra internet, o pessoal começou a falar que minha boca era muito fina, que minha boca era torta e um monte de coisa assim. E daí, chegou um momento na minha vida que eu tinha a boca que parecia 2 linguiças, gente. Bota a foto aí, Marcelo. Eu comecei a colocar cada vez mais preenchimento labial, me perdi naquela... Lembra que todas as blogueiras tinham? Lembra, Marcelo? Lembro. Aquelas bocas assim gigantes? Eu já tive também, amiga, né? Hoje minha boca é mais natural, por quê? Porque eu fiz enxerto de gordura lá na Coreia do Sul. E a gente já vai pras próximas cirurgias, que foram a V-Line. Pois é, quando eu fui morar na Coreia do Sul, surgiu a oportunidade de fazer uma collab com uma clínica de estética que atendia idols e tudo mais. Eu falei, claro, né, gata? E eles perguntaram o que eu queria fazer. Eu falei, o que é o mais caro? Pá! Eu nem sabia que eu queria fazer essa cirurgia, gente. Tô falando a verdade pra vocês, eu não tinha nenhum problema com o meu rosto. Olha que louca. De graça até De injeção graça até na injeção na testa. E daí tinha essa cirurgia V-Line, que é a cirurgia que praticamente todos os idols coreanos, todo mundo lá, né, é uma das mais famosas, fazem, que é pra quebrar o queixo e deixar em formato de V. Por isso que o nome é V-Line. V de V. E daí na consulta com o médico, amiga, ele olhou pra minha cara e começou a falar assim: não, porque tua testa é masculina, porque teu rosto é masculino, porque a gente tem que fazer assim pra ficar mais redondinho, mais feminina, pra você ficar mais bonita. E eu, ok, saranhe. Gente, eu só falei, faça o que você quiser com o meu rosto. E daí ele fez a V-Line e eu fiquei, acho que uns mais de 6 meses, vocês lembram, gravando vídeo pro YouTube com toda inchada, com toda a minha recuperação. Vocês têm todos esses vídeos aqui no canal pra vocês assistirem, que meu rosto ficou uma bola assim. Eu acho que deu uma grande diferença no meu rosto, porque eu tinha um queixo bem grande mesmo. Uma vez uma mulher falou que eu tinha rosto de cavalo, não na forma ruim, mas ela disse que é um tipo de rosto que é bonito, sei lá. Eu achei que foi um pouco... Você tá me chamando de cavalo? Anyway. Mas assim, amiga, foi uma recuperação muito difícil, não doeu nada, mas eu fiquei feia muito tempo. Porque além do rosto, ele também botou enxerto de gordura na minha testa, que essa cirurgia eu não queria ter feito, mas eu fiz, né, porque ele achou que a minha testa era muito feia. E lá na Coreia o pessoal também gosta de testa em formato de ovo. Como é que é ovo em inglês? Egg forehead. Fala assim? Deve ser, né? Daí ele colocou. E daí toda vez que eu engordo, porque aqui tem células de gordura, o que acontece, tá vendo? Eu fico com isso daqui, o Marcelo vai depois botar. E daí, gente, olha que louca. Tava tão quente. Quando eu recém fiz essa cirurgia, que eu tinha que fazer os negócios no rosto pra desinchar, eu colocava boné onde já tinha recém botando gordura. Olha que idiota que eu fui, gente. Eu fiquei com isso daqui na minha testa, tá vendo? O pessoal pergunta se eu fiz enxerto de cabelo aqui, porque eu fico com uma marca, mas não. É a marca do boné, que eu não podia ter usado na época que eu botei gordura. E ficou assim, entendeu? Cirurgias que eu me arrependo de ter feito. No rosto, o V-Line eu acho que ficou bonito. O que vocês acham? Já era muito belo, né, gente? Genes da minha mãe. Deixou meu rosto com um ar mais feminino, não deixou? Eu gosto. O que eu fiz aí? Ah, também botei, gente, enxerto de gordura no meu lábio. Esse eu já amei porque, olha, tá vendo meu lábio hoje em dia? Eu não faço mais preenchimento labial e meu lábio fica assim. Bonitinho, natural, nem parece que eu tô com um preenchimento, né, Marcelo? É verdade. Diz aí, gente, fala a verdade. E eu me esqueci de uma cirurgia plástica. É plástico ou não? Lente de contato. É um procedimento estético, É um procedimento estético. Também coloquei lente de contato. Tudo na permuta, gente. Ai, porque blogueira sofre. Sofre, gata. Ganhei meu dente, ganhei minha V-Line, ganhei meu nariz. Gente, tudo na permuta. Olha que louca. E seria muitos milhões, né? Seria muito dinheiro. Porque eu não tinha dinheiro, né, gente? Até hoje, o pessoal acha que eu sou milionária. Não sou, gente. Cai na real, eu sou uma mulher trans. Mulher trans, normalmente, quando fecha um job, não é no mesmo valor que mulher cis. Tá entendendo o que eu tô te dizendo? Joguei as verdades aí. Mas é isso. Eu fiz meu dente, fiz meu nariz, fiz muitos botox na cara, fiz V-Line. Tudo com pagamento em vídeos. E valeu muito a pena pra quem fez, por causa que meus vídeos bombaram na época, né? Ganhei muitos seguidores, os vídeos pegaram milhões de views, porque foi muito bem feito, né? E agora vem a cirurgia,
que foi a última que eu mostrei pra vocês. Do meu corpinho, que eu fiz uma lipoaspiração. Eu tava com 86, 87 quilos na época. E eu tava numa neura muito grande de emagrecer. Eu queria ver meu corpo diferente. Eu não tinha muito bumbum. E eu sempre quis ter um bumbum grande. Não, meu culote era aqueles com deep hip, se fala assim, gente, sabe? Era pra dentro aqui. Eu não tinha essa parte do meu corpo tão redondinha quanto tenho hoje. Só que daí o médico falou que pra fazer uma lipoaspiração, assim, não é pra você emagrecer. Lipoaspiração, ele vai modelar o teu corpo, né? Então, quanto mais magrinha tu tivesse, melhor o resultado. Não é assim, eu vou engordar e depois só fazer uma lipo pra tirar gordura. Não, porque tem um máximo de gordura que você pode tirar do seu corpo num procedimento, que se eu não me engano é 6 ou 7 quilos. É bastante. Quilos não, litros. Que é o mesmo que quilo. Eu não sei. Daí já vamos conversar com um matemático. É pouco litro de gordura se você for ver, por causa que só na minha barriga aqui, nessa parte das costas, ele tirou praticamente todo o limite que podia tirar e eu queria muito limpar meus braços, ele tirou um pouco do meu braço também. E na época eu emagreci muitos quilos, cheguei a 65, acho. Lembra, Marcelo, que eu fiquei bem magrinha? Isso. E daí depois veio mais uns problemas mentais, veio mais treta de apartamento, veio vida em São Paulo, que você sabe que não é fácil morar em São Paulo. Engordei tudo de novo, gente. Só que assim, olha que loucura, quando a gente faz lipoaspiração, o que que acontece? Lipoaspiração com modelagem no corpo, né, que ele faz. Lipoescultura. Lipoescultura, isso, desculpe. Que daí ele vai tirar gordura de algum lugar e colocar no outro. Claro que ele não botou tudo de volta, né, gente? Mas eu não tinha bunda, ele colocou gordura que ele tirou das minhas costas, essa parte aqui, e da minha barriga, no meu bumbum, colocou no quadril. Agora, quando eu engordo, antes eu engordava, minha barriga ficava maior que meu peito, lembra, Marcelo? Eu ficava muito pançuda. E agora, quando eu engordo, porque agora eu tô com 77, eu acho, a última vez que eu me pesei, 78, eu não sei, gente. Não faz tempo que eu não me peso também. Vamos pesar ao vivo? Brincadeira. Para, seu bobo. Eu vejo que engorda minha bunda e engorda meu quadril. E meu braço que foi lipado voltou a engordar também. É uma parte que é de família. Toda a minha família tem o braço gordinho. Mas é isso, né, gente? Olha, deixa eu mostrar minha barriga pra vocês. Tá vendo que aqui ficou... Dá pra ver em vídeo? Não sei se dá pra ver um calotinho que tem aqui assim. Por que aconteceu isso? Porque eu engordei, né? E o médico falou que isso ia acontecer. Então, assim, eu fiz lipoaspiração, engordei, meu corpo ficou com esse negócio aqui na barriga. Vou reclamar que meu médico, eu fiz lipoaspiração e engordei. Não, a culpa foi minha, porque ele falou, você vai ter que manter uma dieta, se você quiser, né, perder ainda mais medidas pra depois a gente fazer a segunda parte da lipoaspiração, que vai ser o quê, gente? Pra essa parte aqui que ele não conseguiu tirar a gordura, como eu falei, tem um limite, tá vendo? Que eu tenho que tirar essa gordura aqui, que eu tenho bastante, tá vendo? Eu tenho quatro peitos, praticamente. E não deu pra tirar, porque ele já tinha tirado o limite. E tirar a gordura aqui de trás também, dessa parte de cima, porque ele só tirou daqui de baixo. Consegui emagrecer? Ainda não, mas quando eu emagrecer mais uns quilinhos, daí eu vou fazer essa segunda parte, já vou contar pra vocês o que eu quero fazer. Eu quero tirar essa tatuagem. Eu não acho ela feia, mas ela foi feita meio que num impulso, numa época que eu achava que unicórnios eram legais. Hoje eu tô com mais de 30 anos, eu acho que essa tatuagem não é muito condizente com quem eu sou hoje em dia. E daí, pra tirar com laser, amiga, é muito dolorido e muito demorado e não vai sair tudo. Então, meu médico falou assim, vamos então aproveitar, passar ali a faca, fazer como é que é o nome do negócio? Que corta aqui a barriga e puxa e costura embaixo. Como é que é o nome disso, gente? Eu não sei. Abdominoplastia. Vou fazer isso, gente. Umbigo novo? Umbigo novo, e vou tirar também a cicatriz que eu tenho da minha pepeca. Não na pepeca, mas na barriga, porque você sabe que eu tenho uma cicatriz aqui grande. Vou ficar com uma nova. Mas daí eu acho que eu vou ficar com uma menor, talvez, ou maior. Mas menorzinha, eu acho que ele vai fazer. Ih, não sei, vamos ver. Mas aí são coisas pra outros vídeos que vocês vão ver provavelmente aqui eu gravando. Tem algumas cirurgias, tem uma outra que eu vou fazer também, mas eu não vou nem tocar no assunto ainda porque falta tempo. Mas é isso, gente, essas são as cirurgias que eu fiz. Se for ver, não é muito, né? Porque tem gente que tira costela, que tem gente que faz 3, 4, 5 lipoaspiração, eu só fiz uma. É que quanto mais vai ficando mais velha, vai aumentando o número, Mas tem né? gente com menos de 20 e poucos anos que já fez mais cirurgia do que eu. É, Nada aí... contra, cada um com seu corpo, com seu dinheiro, faça o que quiser, né? Mas eu já acho que eu já fiz bastante. E quantos milhões foram em todas, será? Não teria sei, gastado? Gente. Eu quero agora que quem tá assistindo esse vídeo comente quanto que você acha que eu teria gastado se eu tivesse pago todas as minhas cirurgias. A lipo eu paguei, tá? A lipo eu paguei porque daí eu já consegui
fazer uns views aí, né? Já estava um pouco mais famosa na internet, já tinha dinheiro ali pra pagar. Mas é isso, gente. O que vocês acharam? Gostaram do meu tour pelo meu corpo de cirurgias atualizado? Eu sei que vocês pedem bastante, não só nessa rede social, mas nas outras. Então decidi mostrar meu corpinho pra vocês. E assim, tem vídeo toda semana aqui, tem muita surpresa legal chegando. A gente tá numa coisa assim mais íntima ultimamente. Eu tô amando os comentários de vocês. Tá muito legal, eu tô respondendo quase tudo. Porque não dá pra responder tudo, né? A gente é muito comentário, então comentem bastante aí. Quanto mais você comentar, mais chance de eu ver seu comentário e te mandar um beijo. E vai ter projetinho aí, né? E tem um projeto. E eu não estarei sozinha nesse projeto. Posso falar, Marcelo? Ainda não, ainda não. Mas o Marcelo tá junto, gente. E não é plataforma adulta de casal. É isso, então, gatinha. Deixa like, comenta, compartilha e me diz o que você achou das minhas cirurgias. Valeu a pena? Um beijo. Tchau.